Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aí o último backtest praticamente do ano, beleza? Que amanhã a gente está viajando, saindo de folga. Vamos lá, primeira coisa, as marcações, né? Como de costume, corriqueiramente, no diário, máxima, mínima e 50% do dia anterior. E só, né? E aí, 60 minutos, eu só marquei o quê? O alvo que ele precisava cumprir, que era a máxima do 5, o gatilhinho do 10. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Porque a gente estava dentro de um movimento de ontem, que foi justamente esse cara aqui, ó. Ele veio, fez o 50, devolveu o fundo, fez uns 50% para romper e ficou devendo o alvo lá na máxima do 5. Aí o dia de hoje fez exatamente o quê? Completou o movimento, né? Fechou careca lá, ó. Então ele tinha marcado a máxima do 5 no 60, essa linha azul. Tinha marcado a do 10, né? Que é o gatilhinho, eu sempre coloco neles. E só, são ali os pontos mais importantes aí, fora a máxima lá do dia anterior, que já estava marcado no diário, né? Então, pelos 60 minutos, a gente tinha um movimento mais ou menos disso aqui. O 1 falha, o 2 desce, gerando um alvo de 50% de novo, né? Que seria esse ponto aqui. E aí o 3 vai buscar exatamente os 50% do dia anterior, né? Que era o candle Ariel lá, para pagar esse 50 desse novo movimento aqui. E aí agora está trabalhando nessa nova pernada aí, beleza? Aqui pode ter falhado, ter feito uma quebra de fibo, enfim, para fazer esse movimento. Mas vamos para o dia, né? Vamos ver o que o dia forneceu para a gente. E o dia de hoje, geralmente a gente tem que aproveitar, porque quando é bem desenhado, assim, estrutura boas, bons padrões que a gente conhece, tem que tentar se aproveitar disso, né? Vamos lá aqui, vou tirar esse fio, pegar uma linha para acompanhar o preço e deixar aqui, beleza. O que o primeiro candle fez, né, galera? Ele abriu, né, na região aqui de fundo e fechou lá em cima de topos, né? Então a gente aguarda aí para ver uma reação do preço. O 2 já devolve o movimento, toca lá na máxima na marcação dos 60 minutos e já volta para dentro do movimento, certo? Então aqui a gente não tem rompimento, não tem devolução, então a gente está trabalhando ainda no possível, no que pode ser um possível pullback de alta, né? Até o momento que o 2 fecha, o 2 ainda estava segurando no último fundo devolvido, então poderia estar trabalhando aí em relação de pullback. O 3 ele não sobe, porém também não faz rompimento de mínima, então aqui ele começa a entrar numa lateralidade, né? Então eu só tinha uma fibo, que era a própria fibo do 1, a hora que fecha o 2 eu poderia estar nessa fibo aqui, ele começa a trabalhar abaixo dos 50, então ele poderia estar fazendo um novo pullback nesse ponto aqui, certo? Nova massa com essa nova mínima e região dos 50. O 4 ele dá alvo lá, então o 5 deveria cair. A minha primeira operação foi logo no 6, pois ele quebrou o movimento de baixa aqui, né? Falhou o movimento, então o 6 na minha cabeça ele deveria fazer o movimento para alta. E a gente vê que ele, eu não sei se ele rompe, deixa eu colocar a linha ali. Aqui teve o lance do que ele até rompeu o candle anterior, porém ele falhou a máxima do candle 4, né, que seria a máxima do movimento. Então, fazendo com que o candle 7 poderia voltar a descer. De fato, ele faz isso. A gente pode estar trabalhando a FIBA agora dentro desse movimento aqui para tentar entender o que ele pode estar querendo fazer, certo? Então, o candle 7 ele fecha acima dos 50, respeitando o pullback. O candle 8 poderia ter subido, acaba que não subiu porque gerou uma negação nesse ponto aqui com o alvo, então aqui nada a se fazer, né? Ele negou em cima do alvo e aqui também está quebrando o movimento, né? No 8 aqui. Então eu não vejo operação nesse sentido aqui, não tem como adivinhar para que rumo o mercado vai tomar nessa região aqui. O lance é que ele ainda está bem lateral e voltou a trabalhar acima do último fundo rompido, né?
E aí o 9 dá uma esticada, busca a máxima do 6, né? Não ganha. A compensação fecha acima desses fechamentos aqui. Então faz que gere um pullback no 10, que ele veio tocar os fechamentos, então ele provavelmente já abriu tocando ali e tente romper a máxima do 6. Ele não rompendo, o 11 volta, né? O 11 fez o movimento contrário, a gente pode colocar uma nova Fibonacci nele para tentar entender o movimento que ele pode ter feito. Então a gente tinha uma nova máxima, uma nova mínima e um novo 50%. Como o 10 não rompe, o 11 volta, porém o 11 dá alvo, né, no 50%, respeita os 50%. Então o 12 dá o segundo toque na região para tentar romper topo, beleza? Ele acaba conseguindo fazer isso, então o 13 pode dar continuidade no movimento. Percebe-se que ele também se mantém acima dos fechamentos ali do candle 1 com 2. E aí o 13 poderia dar continuidade. O 13 violina lá em cima de novo. E ele faz o movimento do quê? Provavelmente um pullback de novo, né? Porque, beleza, tocou, violinou a máxima lá, mas ainda fechou acima do último rompimento, já dando alvo aqui também nos 50%, né? Acima do último 50% do movimento, mas fazendo uma confirmação de rompimento, né? Mas violinando o topo anterior, beleza? Então, o candle 14 poderia ainda fazer uma continuidade de movimento, ele falha, ele rompe o candle anterior, ele abre a negação, porém a negação com alvo, né? A gente pode colocar a Fibo lá embaixo, nesse ponto, que ele tinha negado já o topo do dia. Então aqui a gente tem o gatilho do 4 no suporte aqui, esse topinho. Ele toca, esse faz o segundo toque, eleva o movimento para cima, né, fazendo uma negação do último rompimento do candle 13. Então o 16 volta a subir. E o 16 faz o rompimento do topo, o 17 confirma e o 18 falha, dando alvo na máxima do dia anterior, beleza? O 17 já violina lá, porém ele fecha acima, né, do último rompimento. Então o 18 teria que voltar a subir. E o 18 com o fechamento dele dá para mim a operação mais linda aí do dia, que seria no candle 19. Ele fecha dando alvo, fecha para baixo dos fechamentos, o 19 só testa para cima e joga o preço para baixo. Nesse ponto aqui, a Fibo pode ser colocada lá em cima para ver o possível ponto de alvo desse preço aí, né? Aí dá a venda no 19 pela falha de rompimento, beleza? Ele tende a voltar para o último rompimento, que era o do candle 15. Ao chegar lá, ele faz uma negação desses pontos aqui, do último topo rompido. Então abre margem para descer mais um pouco, né? Então caberia aqui, como esse cara fez rompimento e negação do topo anterior, o 20 testando essas negações, poderia dar uma quantidade de movimento, pelo menos até região de 50, ou quem sabe o primeiro fundo ali que a gente tinha, né? Esse fundo desse movimento aqui, já que ele jogou, testou, poderia vir buscar. De fato, ele faz isso, ele dá alvo lá no fundo, o candle 21 ele violina o fundo e já dá alvo nos 50%, né? Fecha baixo ali. Então é o candlezinho bocó, né? Que ele violina todo mundo e não ganha nem o último rompimento, né? Então, probabilidade do 22 testar o 50 e voltar a cair para romper o 21, beleza? O alvo dessa venda é lá no candle verde, né? Na mínima dele lá. Show? E de fato isso acontece, o 22 testa de novo, caberia uma venda no 22 com alvo ali no 21. O 23 ele não rompe a mínima, mas faz um rompimento anterior, então pode ser continuidade. Ele consegue romper fundos aqui atrás, então tem que esperar esse 24 trabalhar. O 24 consegue romper a mínima do 21, então estão trabalhando aqui na região de fundo, nessa e nessa. Então podem ser regiões de alvo ali para esse preço, beleza? Aqui a gente nota que o 26 chega na mínima do dia, violina. Esse cara que busca os 50% lá do dia anterior, né? Então, se ele está trabalhando no 50% do dia anterior, ele volta para dentro do movimento. Então, a probabilidade, se ele está vindo do 50, voltar para a máxima, né? Mas antes de chegar lá, obviamente, a gente sempre coloca uma FIBO nessa situação aqui,
para ver se vai ter alvo em 50% ou não, né? E aí ele já nega o fundo, tende a vir para os 50, já passa dos 50, gera o novo pullback no 29, acima do fundo de novo, né, devolvido, e aí vai para o topo. E aqui também foi para mim a atração mais desenhada, melhor ainda, que mais fácil de entrar do que essa aqui, né? Bem mais desenhada e mais fácil de entrar. Porque aqui houve um rompimento de topo, rompimento na máxima anterior, né, lá do dia anterior, e uma devolução logo em seguida. Então, quando isso acontece, há uma negação, né, de rompimento, e houve o teste do ponto de negação direitinho aqui, para descer para baixo. Primeiro alvo. Da mesma forma, a gente pode trabalhar um possível 50%. E aqui daria o primeiro alvo, né, dessa venda. Ele nem tenta, né, subir, para ele tentar fazer esse movimento. A hora que fecha 34, então aí é só venda, né, galera? Ele faz a venda até a mínima do dia, né? Lá houve uma rejeição de novo. Então aqui ele tenta fazer a retração. O candle 40 faz uma falha de rompimento, o que leva o 41 a cair. Como o 41 devolveu o gatilho, ele tende a voltar para a mínima dele, né? E ele faz. Chega lá, respeita, volta a fazer um rompimento para cima aqui, tenta dar continuidade, negação. Se houve negação, ele faz o teste e tenta de novo buscar a mínima. Beleza? Bom, aqui já, deixa eu ver, meio-dia e 50, o gráfico já está ficando bem feinho, mas eu acho que as melhores operações, no meu ponto de vista, talvez tenha sido nesse 12 aqui, no 19, no 20, no 22. Aqui não ficou, se você não pegou na violinada, aqui não ficou tão interessante de entrar no 28, né? Fez uma negação de movimento aí, devolveu tudo para cima, porém não houve teste, né? Ele jogou direto para cima aí. No 30, talvez, não sei se eu faria, esperaria ele mais embaixo aqui para fazer o pullback. Essa aqui foi perfeita, né? Foi praticamente trade de livro aí. E eu acho que foram as melhores do dia, né? Pessoal, então eu quero aproveitar e desejar para vocês aí um Feliz Natal, que vocês descansem também, aproveitem aí esse restinho que a gente tem aí desse ano, para que ano que vem a gente volta com gás tudo, certo? E é isso. Provavelmente eu vou ficar alguns dias aí fora, vai ficar sem conteúdo, mas ano que vem a gente vem com o gás todo, tá? Ou pelo menos aí depois das festas de Natal. Fiquem com Deus, bom descanso, até mais a todos.